Aqui são 35 contra 1. Tem hora que dá vontade de jogar tudo pro alto e desistir de verdade. Não é só ela que tem essa vontade, não. Segundo o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio, 20 professores da rede abandonam o GIS todos os dias. O déficit já chega a 20 mil educadores. O Colégio Municipal Getúlio Vargas tem 1.800 alunos divididos em 3 turnos. Alguns estudantes também se queixam da bagunça dos colegas. A gente já correu a todos os meios que podia, mas não dá. A turma é muito falante, a turma em geral é bagunceira. Tem professor que sai daqui que não consegue sequer fazer a chamada. Não haverá aula amanhã de tal. Eu vou acreditar na senhora, será professora. Mas eu já havia te dito que tinha um trabalho. Mas como você... O que vocês pesquisaram? Quando foi que Getúlio Dornelles Vargas assumiu o poder pela primeira vez? Depois da crise de 1929. Dona Iraci, a senhora está lembrada da crise de 1929? Eu sou da época do Collor. Só um minutinho. Olha só, 8ª série. Vocês têm que decidir se vocês querem ou não assistir a aula. Vocês não vão ficar de brincadeira. Porque eu não estou aqui para ficar aturando vocês de brincadeira. Quem não quer assistir, faça o favor de descer. Quem não vai descer, vai prestar atenção e vai colaborar. Semana retrasada, eu saí quase toda semana 2 aulas mais cedo. Acho que só tive um dia que eu tive todas as aulas, os outros dias todos eu saí mais cedo. Mais uma vez, o professor não veio, minha sala de novo vai ser dispensada. Mas não teve nenhuma aula, vai ter nenhuma aula. Nenhuma aula hoje. Olha, eu falto por cansaço. Eu acho que ser professor e estar envolvido mesmo com a profissão, com eles, com os alunos e tal, é uma carga física e mental muito grande. É mais do que o ser humano pode suportar. Porque é muito psicológico, sabe? Eu faço terapia uma vez por mês, eu tenho que ir no psiquiatra porque não dá. Porque você se envolve com os problemas deles e nem sempre você tem o retorno. Às vezes você entra numa sala de aula e você é mal recebido. Porque o professor ele ainda é visto pela maioria dos alunos como o inimigo, né? Então, existe um abismo muito grande ainda entre professor e aluno, professor e diretor. A impressão que eu tenho é que ninguém se entende, né? A falta acontece por isso. Às vezes puxa vida, você tá lá, você estudou e tal, você entra numa sala de aula e o cara manda você tomar naquele lugar, etc. Então, é complicado lidar com essa situação. Eu não acredito mais na escola nos moldes em que ela existe, sabe? Na função que ela tem. Eu acho que ela tinha que ser repensada, porque a gente está vivendo uma escola de século passado, né? E ela não cumpre mais a sua função. Hoje, aí fora está muito mais interessante, tem muito mais informação, né? Então você acha que assim, que não é nem uma questão de preparar melhor o professor? Não, eu acho que o professor está bem preparado. O professor não está preparado para esse tipo de aluno, entendeu? De ser agredido, de ser violentado, de ser desrespeitado diariamente, né? Isso é que ele não está preparado. E ele sai desgostoso, ele sai desanimado, ele se desmotiva, né? E aí sim a aula dele vai ficando ruim, né? Porque ele vem desmotivado para a escola. Então é um ciclo. São violentos, né? É muito comum o pai que bate na mãe, o pai que é bandido, né? O pai que morreu, assassinado, esse tipo de coisa eles estão vendo continuamente, né? Então eles perpetuam mesmo, né?
Nesta manhã, em uma escola da periferia de São Paulo, uma adolescente foi atingida acidentalmente na perna por um tiro. A arma foi levada por um colega da garota. Em Salvador, um estudante de 18 anos foi morto a tiros dentro da escola. A polícia investiga se há envolvimento com o tráfico de drogas. Em Vacaria, na Serra Gaúcha, Claudiomiro Abreu é acusado de matar um professor que tentou separar uma briga de alunos. O julgamento é amanhã. A responsabilidade da escola é de cada criança, de cada professor, de cada pai, deste todo, que tem que caminhar junto, numa relação de ajuda. Senão as coisas não vão. Em Porto Alegre, uma aluna de 15 anos agrediu uma professora depois de ser mandada para a sala da direção. Gláucia caiu, bateu a cabeça e teve traumatismo craniano. Me senti pequena, me senti inútil. Falta recurso para o próprio professor estar capacitado a intervir e a dar aula de uma maneira onde ser humano mostrar vontade por aquilo que faz, respeito por si mesmo e pelo outro, pode estar muito pequeno. Um estudo da Unesco e do Ministério da Educação mostra que 47% dos professores e funcionários de escolas públicas de 4 capitais brasileiras já foram xingados por alunos e 11% agredidos. É preciso que haja uma dinâmica que anteceda esses atos e que o preparam, que o tornam possível. O mais difícil para as escolas é identificar essas dinâmicas, no sentido de se antecipar a elas, de preveni-las. É complicado, então eu tenho medo de sair na rua, tenho medo que aconteça de novo. Em alguns lugares, os professores são as vítimas da violência. Essa mulher tem medo e não quer ser identificada. Vamos chamá-la de Júlia. Ela tem 19 anos de profissão e sabe como é difícil enfrentar uma sala de aula. Às vezes o professor tem que se fazer de surdo, né? E de mudo. O maior susto foi durante uma aula de reforço escolar. Alunos de várias idades numa mesma classe. De repente, uma briga. O aluno menor olhou para o outro e fez um gesto obsceno. E o menino não gostou. O menino de 16 anos. O pequenininho veio correndo de trás de mim. Professora, fulano quer me bater. Aí quando eu virei, falei, calma. Quando ele armou o murro, que eu parei com a mão, o murro pegou no meu. O professor, às vezes, se sente assim, agredido, se sente desrespeitado. E ele diz, mas a gente falou só isso. Isso, às vezes, é um palavrão, entendeu? Mas para eles isso é normal. Faz parte do cotidiano deles, a agressividade. A vida deles é tão dura, tão sem graça, tão difícil, que tanto faz eles morrerem, eles irem para feveio, eles... A gente sente muito isso, assim, eles não têm o que perder, tanto faz. Arranhava carro dela, quebrava, subia na caixa d'água, tomava banho mesmo. Tudo por causa da diretora mesmo. Muitas vezes eu botava na cabeça, pô, tô muito errado na escola, tranquilo. Aí eu chego na tranquilidade na escola e vem a diretora. Tinha acusado de um negócio que não foi nem você. Aí, então, não foi eu, então agora vai ser eu, vai passar a ser eu. Aí já na escola como? Estuda, faz tudo certinho, completa, faz alguns cursos e chega na hora do emprego, não tem. Aí o que vai dar? Pô, vou meter as caras. Pô, a primeira vez foi na escola. Vamos pra rua, vamos. Chegou lá, aconteceu o que tinha que acontecer. Perdeu e trouxe a minha